gente estava no esquenta aqui, você estava falando o seguinte, que você é vascaíno, mas que no Paraná você é coxa. Dedinho bom o seu, Coxa. hein, filho? Pontaria, hein? Mas Não, mas por que você é coxa? não, Coxa branca. pelo meu Porque, pai, né? só para quem não sabe, você é leite quente, né, Vitor? Leite é quente. Você é leite quente, né? Sou leite quente. Apesar de não falar assim, faz muitos anos, Apesar, né? apesar de você apesar de você ter torcido pro Eu já sou, Vasco. eu já sou naturalizado paulistano já. Mas É isso que o. o seu coração é o. Se você. Sim, como é que você. Que nem eu, por exemplo, nasci no Rio de Janeiro, no subúrbio Não, carioca, falo sou porta e. paulistano. Eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Subúrbio mesmo, lá ali, Marechal Hermes, falo porta e portão. Mas se perguntarem para mim, eu falo que eu sou paulista, porque o meu coração é É, bandeirante. também, Né? também. É isso. O É Xará, você isso. nasceu onde? Xará, aqui em São Paulo também? Eu sou paulistano da Gema. Nasci aqui, sempre vivi aqui. Vivi um pouquinho no interior, mas Foi foi pouco você, tempo. então, né? O quê? Não, porque aqui em São Paulo, uma das coisas mais raras que tem é encontrar alguém que nasceu em São Paulo, né? Então foi você, né? Fui Bom, eu. amiguinhos, Eu sou paulistano por adoção. eu sou paulista de coração, porque apesar de ter sido, porque eu fiz fazer um bate-papo primeiro pessoal antes da gente começar a falar da nossa pauta já, porque eu fiz uma descoberta recente, né? Eu tenho 54 anos, levei um tempo razoável para descobrir isso aí, que é o seguinte: eu faço aniversário no dia 5 de agosto. E meu irmão, quase que exatamente um mês depois, 6 de setembro. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos concebidos em dezembro e janeiro, quer dizer, época de férias no Rio de Janeiro, aquele quartinho lá do meu pai, que tinha um telhadinho assim de vidro que dá para ver o luar, aquilo ali foi palco de noites calentes de amor. Descobrimos isso recentemente, eu e meu irmão, aliás, o meu irmão veio descobrir adulto, né, que ele foi fruto de um ato sexual. Ficou chocado, né? Eu imaginava nunca que nossa mãe, né, aquele ser tão Hum, pudesse em algum momento ter cedido, mas ele fica muito incomodado com esse assunto. Eu acho que ele imaginou que ele vinha da cegonha até uns 35 anos, mais ou menos. Mas enfim. Bom, mas eu fui concebido, nasci no Rio de Janeiro, poucos dias de vida, vim para São Paulo, eu amo essa terra aqui, fiz a minha vida aqui, meus filhos nasceram aqui, aqui eu vou morrer, aqui eu quero ser enterrado, sou paulista de coração. Tenho muito orgulho disso. Bom, amiguinhos, 96ª edição. Hoje eu tenho aqui uma versão pocket, companhia do líder da matilha, né? O senhor Victor Loyola, ele que reuniu o bando, né? E o nosso gênio Marcelo Gutermann, né? Até eles falam assim, pô, esse cara aí é subia e chupa cana. Ele não, ele anda e escreve no iPad, revelação Na bombástica, rua, na às rua, 6 da manhã. quer dizer, às 6 da manhã. Então, olha, atenção mundo, atenção planeta Terra. Se você vê alguém andando às 6 da manhã, escrevendo num iPad, andando e escrevendo, porque a Subiar e Chupacana é moleza, né, cara? Se você vê, já sabe quem é, porque não tem outro. Vitor, estatisticamente falando, você que é o homem dos números, Não tem. não tem outro no mundo, é ele, Não, né? não, não. Se você vê, é ele, né? Nesse No planeta planeta não tem, Terra quer dizer. de quase É o 8 único bi, tempo, é o único tempo disponível que eu né? tenho. Eu Nesse planeta imaginava, de assim, quase 8 bi de indivíduos, só um só faz um faz isso. isso. Eu tinha comigo que pelo menos parte dos textos, eles tinham um tipo de inspiração que a gente só consegue atingir num determinado momento em que nós estamos no máximo da nossa intimidade, se é que vocês me entendem, né? Mas aí eu descobri que não era assim, era andando, né? Ou talvez os dois, a gente também não sabe, né? Johnny Walker, enfim, e Activia, né? Como, aliás, eu não sei se você viu, Xará, essa semana o Vitor deu uma espalhada lá na boiada, no mural dele, né? Colocou um símbolo daquele iogurtezinho Active, Johnny Walker. Dizem que para bom entendedor pinga letra, porque já foi chamado de tudo, né, Vitor? Até de comunista, né? Comunista, bolsonarista, isentão, É isso aí. nova esquerda. É isso aí. O nosso É, benchmark é Cleveland, que não está aqui hoje, né? Que ele é é, neoliberal e comunista, desagradando gregos e toreanos, né? É o nosso benchmark. às vezes é cansativo, né? É Putz, tem uns cansativo. caras chatos demais, né, cara? É. Impressionante. Eu acho que se eu fosse presidente por um dia, talvez uma coisa que eu fosse fazer é isso. Taxar a chatice. Meu único medo é que talvez eu pudesse ser um grande contribuinte, né? Porque a gente nunca sabe se a gente é chato, né? Bom, mas vamos lá. Marcelo Gutermann, a nossa tradição, recentemente nós viramos a página pandemia
E nós começamos agora com o mapa da mina, que é essa compilação que você faz muito bem das pesquisas. E na semana passada eu perguntei para você se o gato estava subindo no telhado, e eu tenho a sensação que ele já está ali no telhado. E aí? Então, você tem... É difícil separar os fenômenos, né? Porque o Moro desistindo, você teve uma distribuição de votos e o Bolsonaro Acho que o claramente... Moro foi desistido, né? Enfim, que seja, tanto faz. Para efeitos de pesquisa, tanto faz. Você teve claramente o Bolsonaro, assim, dependendo da pesquisa, metade dos votos foi para o Bolsonaro, né? O que mostra que, na verdade, o Moro servia como uma espécie de poupança de votos para o Bolsonaro, porque os votos iriam, grande parte, no segundo turno para ele. Demonstrado por pelas pesquisas. Então é difícil de separar o que é crescimento do que é redistribuição de votos. Por que isso é importante? Porque isso vai valer para o segundo turno. Quer dizer, no fundo, a grande questão é quem vence no segundo turno, né? São duas coisas, na verdade. Isso e o fato demonstrado que essa questão da terceira via está enterrada, porque qual é o grande qual a grande tese da segunda via, da terceira via? É que você, concentrando os votos em um candidato, você tem chance desse candidato ir ao segundo turno. Bom, o que aconteceu? O Moro desistiu, portanto, você teve uma concentração de candidatos, se distribuiu, foi metade para o Bolsonaro, foi uma parte para o Lula, por incrível que pareça, né? E só uma parte que ficou, e foi uma parte para indeciso, né? Então, assim, não significa nada. Você pode concentrar tudo num candidato, mas não significa que esse candidato vai conseguir romper a polarização. Então, isso foi, para mim, ficou claro com a desistência do Moro. E o fato, assim, o Bolsonaro está encostando, uma parte disso é redistribuição de votos, e uma parte disso, provavelmente, você tem aí um crescimento mesmo. E aí tem teses, né? O Lula começou a falar bobagem, começou a fazer o efeito os R$ 400 lá do auxílio emergencial não, né? Agora é Auxílio Brasil. E, enfim, o fato é que as últimas pesquisas mostram uma certa aproximação, e saiu uma do Poder Data que Isso que eu mostra te só 5. perguntar, Xará. Na verdade, isso já é um fenômeno que várias pesquisas estão capturando, né? Não é uma pesquisa isolada, né? Então, Algumas antes que outras. essa do Poder Data, ela é mais gritante, né? Porque teve, de fato, quer dizer, só 5 pontos de diferença, nenhuma outra mostrou ainda, né? As diferenças, elas ficam ali entre 10, 12, né? Então, 5 pontos é bastante, é pouca coisa, né? É bastante coisa. Então, precisa ser confirmado, né? Por outras pesquisas, para a gente ver se fechou esse tanto, né? Agora, assim, estamos em abril, né? Abril ainda é recall, ainda está longe da campanha. Essas pesquisas são mais uma medição de lembrar do nome do que propriamente de intenção de voto. Eu acho que ainda tem muita coisa, muita água para rolar. Eu sempre dou esse disclaimer, né? Mas é um movimento, sem dúvida nenhuma. Xará, então vamos pensar aqui. Nós temos basicamente 3 vertentes aí, né? Começou com o Lula, que a meu ver já nasceu no teto, presidente lá na Austrália. Não vejo muito upside, acho difícil o Lula conseguir ganhar mais votos, assim, de forma relevante. A gente tinha o Moro, que parecia ser até então a força mais relevante da terceira via, e o Bolsonaro, o titular do posto, natural. Queria falar um pouquinho mais assim sobre a questão do Bolsonaro, né? Se você tivesse que apostar, você acha que esse movimento, apesar dele ter dado alguma coisa do Moro, tem aí já de fato um movimento de crescimento do Bolsonaro, ou ainda seria cedo para falar isso? Não, eu acho que tem. Acho que tem um movimento de crescimento. E isso é mostrado, inclusive, nas pesquisas de aprovação do governo, que melhorou na margem, né? Eu acho que mostra, as duas coisas costumam andar juntas, né? Inclusive, isso
todas as eleições é assim, né? A popularidade do incumbente melhora no ano da eleição. Porque você mostra, faz a campanha, né? Eu acho que ainda não está acontecendo isso. Isso deve acontecer durante a campanha. Você faz a campanha, mostra o que você fez, tal, e acaba a aprovação melhorando um pouco. Então, tem sim, mas é muito na margem, né? Ainda está muito incipiente. Eu diria o seguinte: o grande fator decisório é o centro ideológico, ou aqueles que não se identificam primariamente com um com o outro. A campanha é que vai dizer quem é que vai ocupar esse lugar, né? Quem é que vai atrair. Ô, Vitor, Então, falando em não se identificar primariamente, eu que fico sempre brincando com você e com a Tatiana, né? Que faz parte do nosso grupo, que eu espero vocês de braços abertos, que é um pouco mais cético. Eu não queria perder muito tempo com esse primeiro turno, mas e aí? O Xará falou que vai ter no primeiro turno aí, a gente ainda tem um miolão. Conta para nós, ninguém deve estar assistindo, ninguém provavelmente vai ver, né? Talvez um ou outro amigo nosso. Segredo, eu não sei, eu acho que o Xará mantém o segredo. E aí, você já está com o dedinho tremendo ali De jeito nenhum. para mudar Esquece. no primeiro turno, Chance zero. terceira via. Não sabe bem qual é, mas vai Não, terceira. não. Meu candidato fala, é o Felipe Dávila. Felipe. Tá. Não, Ah, pronto. candidato novo, não é isso? Vai ter 0,7% dos votos. Não tem Então, problema. veja só, o Felipe Dávila é o candidato ideal para quem não quer se expor. Eu vou votar no Felipe Dávila se não ocorrer mais Porque nenhuma outra. É o candidato ideal, porque é o candidato que vai. não incomoda ninguém, né? É limpinho, né? Tranquilo. Não tem nenhuma carga negativa. Só os mais radicais vão dizer: não, você evitou ou impediu do Bolsonaro ou do Lula, enfim, tanto faz, de ganhar no primeiro turno, porque tal. Que aconteceu isso com o Amoedo, né? Sim. O Amoedo foi acusado, quer dizer, quem votou no Novo, aí você faz a conta dos votos, você não chega Não foi o chegava no caso. segundo turno, não foi o caso. Eu creio que muita gente se arrependeu de ter votado no Amoedo, mas não foi por causa de Mas ter não por votado causa nele de. que Exato. deixou de haver no segundo turno. Isso é óbvio, isso eu Exato. concordo. Então não é o caso. Então, de fato, assim, é o candidato ideal. Assim, para gente que nem a gente, que é isentão. Que nem a gente me exclua dessa. Não, gente que nem a gente. Você, Vitor, entendi. Eu, Vitor e o Peter. E deixa eu fazer uma perguntinha. Assim, é só para ter uma. Não é provocação, é pergunta de amigo mesmo, assim, só nós estamos ouvindo aqui. É só para ter uma desculpinha, né? Eu votei só porque não tinha jeito, que era segundo turno e tal. Me dá mais tempo para pensar. É um voto super, hiper simbólico, né? Porque na prática. Não tem chance, mas o primeiro turno é para quê? Para você votar no candidato que melhor. Para fazer tipo. Melhor representa o que você deseja. Certo. Né? E aí. Por que precisa votar no Bolsonaro no primeiro turno? Ou no Lula, enfim. Não entendo. Qual é exatamente o ponto? Assim, eu vou falar por mim, né? Eu, sinceramente, cara, eu acho que eu sou um cara prático, entendeu? Então, assim, especialmente um candidato, com todo respeito ao Partido Novo, sei que tem gente muito boa lá, acho que o partido sofreu aí infelizmente, né? Eu mesmo fui durante algum tempo lá, me filiei, contribuí. A certa altura percebi que, como todo e qualquer partido, tinha lá o seu coronel, mais chique, falava um pouco mais bonito, come de garfo e faca lá e tal, de perfuminho e tal, toma 2 banhos por dia, mas que no final das contas dava no mesmo. O Novo viveu um problema aí, né? Vive se bicando aí quem tem voto no partido, né? Que é a bancada, especialmente o Marcel Van Hatten, com as ponderações do Amoedo. Então, acho que assim, o partido se perdeu um pouco. Eu acho que tem dado uma grande contribuição no legislativo. Acho que a bancada do Novo faz um trabalho bem legal. Paulo Ganini, acho que agora o Poit agora é uma pena, vai abrir mão do mandato para tentar participar da eleição, simbolicamente da eleição de governador, não tem chance nenhuma, né? Então, assim, eu sinceramente essa simbologia aí desse voto a mim não significa muito, não me apetece. Eu não vejo sentido, porque assim, eu acho que está mais do que na cara que o país vive uma polarização. Acho uma pena
né, seria legal, eu gostaria de ter candidatos. Eu, por exemplo, votaria com gosto, apesar de ser jovem, não ter tanta experiência, mas é um cara, eu acho que tem bastante bagagem cultural, compartilho de muitos dos seus valores. Por exemplo, votaria numa boa no Marcelo Van Hatten, né? Mas a grande realidade é que assim, é Bolsonaro e Lula. Então eu estou muito parecido com o que era na outra eleição, né? Na outra eleição tinha uma posição muito parecida com a de vocês. Pô, vou votar aqui num candidato assim e tal. Aí no segundo turno, mas não, a realidade do Brasil é essa aí mesmo. É o PT e contra o PT. Nunca foi muito diferente disso, diga-se de passagem, né? Porque afinal de contas, toda vez que houve um segundo turno, o PT lá estava. Então, sempre foi mais ou menos o PT como um vetor e que era contra o PT do outro lado. Eu estou contra o PT. Então, sim, sinceramente, eu respeito. Espero vocês de braços abertos no segundo turno. Mas não vejo muito sentido, não. Mas respeito, numa boa. Bom, Eu já não vejo muito sentido em votar em alguém que você não gosta no primeiro turno. eu voto, mas sem nenhuma dó. É porque Então, eu voto em quem eu não gosto contra quem eu faço isso no contra quem eu segundo odeio. turno. Faz Na hora todo sentido. decisiva, farei. Eu te espero de braços abertos. Eu fico lá esperando, não tem problema. O seu lugarzinho tá guardado, você é brother. Vou deixar um lugarzinho guardado aqui, com boa vista, uma boa visão. O nosso camarote exclusivo ali para o segundo turno. Falta muito tempo. Eu acho que Temos falta. ainda, É engraçado que falta e não podemos falta, né? ainda, o imponderável ainda pode, ponderável da Silva Exato. pode Vamos surgir conversar ainda. sobre isso, né? Não, imponderável sempre há, né? É. Indiscutivelmente, nós tivemos na última eleição o candidato líder sofrendo um atentado que poderia lhe custar a vida, né? A gente nunca sabe, né? O Brasil tem histórico, né? Nós vimos alguns até relativamente recentes, vamos dizer assim, de alguma maneira, né? Quando eu digo recente em termos históricos, por exemplo, às vésperas da eleição do Lula, o Celso Daniel, não estou fazendo nenhuma conexão, só lembrando assim o contexto político, mas às vésperas da eleição do Lula, o Celso Daniel foi assassinado, né? Um expoente do PT, um cara que surgia, parece que tinha se revoltado contra algumas práticas do partido, mas enfim. Bom, a gente falou já do Bolsonaro, mas e o Lula? O Lula é uma rocha, tá perdendo voto, vai cair mais. O que você acha, Xará? Vai virar a janela na hora certa? O Lula não está caindo, né? Ele não está subindo, mas não está caindo. Quem está subindo é o Bolsonaro. Então ele está estável lá com seu, a sua mistura de voto ideológico, que é menor, com o voto do quem ganha de 0 a 2 salários mínimos, né? Então, isso continua lá. E esse é o grande desafio do Bolsonaro, né? Conquistar uma fatia, né? Não precisa ser tudo, né? Mas uma fatia desse eleitorado mais pobre. Não ideológico, né? Não ideológico, mesmo porque ideológico só de 5 salários para cima, né? Sim. Não é aí, né? Então é isso. Ele está lá, é um cara extremamente competitivo e se não Carismático. for por uma doença, ele continua até o fim. Rapaz, não é assim, você sabe disso. Não vai ficar até o fim. Ó, nós temos uma aposta aí. Temos. Eu tenho boa companhia no meu palpite, né? Você sabe disso. Eu tenho boa companhia no meu palpite. E é o seguinte, até esse dodói aí já tá programado. O Lula não vai levar essa eleição até o final. Quando ele sentir que ele vai perder, e ele vai perder, Quando ele que ele vai. vai sentir? Cara, eu acho que há uns 3 meses da eleição, eu arriscaria ali a 3 meses da eleição. Outubro, julho. Julho. Eu acredito que entre julho e agosto ele Então, fica assim, doente. já temos aqui a profecia de Marcelo Porto, que em julho, adoentado. Julho e agosto, talvez. Olha, já pensou que apresentasse o dia 5 de agosto? O Lula anunciando, olha, tô Quanto mais, dodói, porque quanto porque mais, ele não vai entrar em bola dividida, ele não vai encerrar a carreira política dele com uma derrota num pleito desse, ele vai colocar lá um testa de ferro qualquer, que se perder, quem perdeu foi o mas testa de ferro. qual seria o trigger? Ele empatado tecnicamente, ele já sai. Não, eu acho que antes disso o Bolsonaro já vai estar na cola, e se não acima dele. Aliás, quando vocês falam em imponderável, eu acho que tem um imponderável aí no sentido de termos grandes surpresas em relação à evolução do Bolsonaro.
Porque eu acho que tem uma parte, como o Marcelo bem mencionou aí, do eleitorado do Lula, que é, especialmente essas pessoas mais humildes, muito sensíveis ao que estiver acontecendo na hora. E eu acho que tem uma possibilidade de estar tendo uma sensação de uma melhora na economia, né? Quanto mais a gente deixar a pandemia para trás, apesar de tudo que nós estamos vivendo agora. Aliás, falaremos desses indicadores, mas eu acho que, assim, indiscutivelmente o Lula é um líder político que tem um cacife eleitoral grande no Brasil, né? Um cara que está aí, é um político muito intuitivo, né? Tem ali, consegue, ele é muito carismático, mas ele é muito esperto também, né? Ele tem um senso de preservação incrível, né? Um grande sobrevivente. Então, eu acho que nessa bola dividida, na minha opinião, ele tira o pé. Eu espero, porque além dele desistir, vou ganhar o almoço de vocês, né? Vou bater na cara, como eu tinha dito, né? Em algum momento lá eu tive um remorso, queria falar, não, faz o seguinte, me paguem, vocês somem aí, me pagam num dia, o cacete, né? Passou já esse remorso, vou querer que cada um de vocês... Quem vai ser o candidato? Quem vai ser o candidato do Lula? Aí, cara, não sei se ele vai aproveitar. Boulos? Ah, acho que não, Boulos cara. Alckmin? Não sei, sinceramente não sei. Talvez o Haddad. Glaze? Glaze? Aliás, é O engraçado, né? Haddad, o Haddad vai ser chamado a eleição nacional, sendo que ele vai estar ainda nessa época disputando aí o Já vai estar governo, né? apanhando como governador, né? Não sei. Aliás, isso é uma coisa, né? Acho que a política brasileira tem pouca renovação, né? Mesmo os herdeiros políticos assim não estão à altura dos seus antecessores, né? Em discutir, assim, sem entrar no mérito, mas, por exemplo, o Antônio Carlos Magalhães Neto não faz frente ao vovô, né? Assim, em termos de relevância, peso, capacidade de articulação. O próprio PT, né? O PT Mas não. mas é novo ainda, né? É isso que eu ia Eu falar. acho que ele tem estrada ainda. É, Ele agora vai ser, vai ser, O Aécio se perdeu, né? vai ser candidato ao governo da Bahia, deve ganhar É, e vai ganhar mais relevância. é. Mas ele tem chão pela frente. Eu acho que o ACM na idade dele não era tudo isso também. Pode ser que vocês estejam certos, mas eu tenho a sensação que ele não tem potencial para tanto, né? Basta lembrar o que foi o segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, né? O Fernando Henrique Cardoso de 4, o Antônio ACM montado em cima dele, né? Coisa que não conseguiu o Itamar, mas conseguiu o Fernando Henrique Cardoso. Bom, seguindo aqui o nosso bate-papo, né? Já que a gente falou do Lula, o que você acha? O Lula vai cair? Vai ser? Vocês acham que o Lula vai ser eleito, né? É a sensação de você, né, o Vitor? Não, 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 não é não? isso. Não é isso? Opa. Não, tanto faz. Assim, o incumbente sempre tem força. Acho que com esse nível de popularidade hoje ele não se elege. Ele pode melhorar. Eu não vejo muito como ele melhorar, dada as circunstâncias, principalmente a questão da inflação. A inflação pega, né? Então, Se machuca os mais humildes, né? então, eu não sei. Mas será que não rola um pacotinho de bondades? Não, ele vai tentar vários. O problema é que falta um pouco de margem de manobra, né? Ele está sem dinheiro. Agora ele vai ter que dar. Ele anunciou 5% de aumento para o funcionário público, ele não tem de onde tirar esse dinheiro, né? Vai tirar de emenda parlamentar, conta outra. Então, assim, ele está sem margem de manobra. Essa que é a verdade. Ele gastou a margem de manobra dele no ano passado, aumentando o auxílio Brasil. Mas de alguma maneira, né? A inflação não gera para o governo um superávit, porque as suas despesas ficam descongeladas, né? E as receitas não. E acaba. Será que não acaba criando esse mas espaço? Isso vale. Então, pode ser, mas assim, em ano de eleição ainda mais, né? Porque ele tem um prazo, né, para aprovar coisas. Não pode ser. É agora, né? Não vai sobrar agora, mais lá para frente, né? Não sei, acho meio difícil. O pacote de bondade dele ele pode tentar essas coisas, vamos liberar o FGTS, mas não vai atingir o cara que ganha até 2 salários mínimos, né? Entendi. Sei lá. Então você acha que está totalmente em aberto ainda? Acho que está em aberto, acho que o favorito é o Lula. Está em aberto? Dado esse, eu não estou dizendo que ele vai ganhar, Entendi. mas eu acho que o favorito é o Lula. E você também, né, Vitor? Acho que ainda é o favorito, mas eu
acredito que vai ser uma eleição acirrada. Acirrado, com certeza. Ao melhor Ouvindo você, modelo está Dilma parecendo Aécio. aquelas atas do Copom, hein, Xará? Porra! Mas não Dilma adianta. A Aécio. gente não é torcedor, né? Que nem você. Eu A gente sou. analisa. Eu sou, é verdade. Eu sou torcedor. Eu acho que eu torço para estar certo, inclusive. Dilma Aécio foi a diferença de 3%, né? 51,5 a 48,5, ou seja, dentro da margem de erro. Eu acho que é algo para ser nessa linha. Não, mas a minha torcida tem um fundamento. É claro que pelo meu viés, né, totalmente contrário ao PT, eu tenho essa torcida. Mas eu acho assim, tem alguns fatores eu acho que tem que ser ponderados. Por exemplo, né, o processo de desgaste que o PT sofreu por conta de toda a corrupção, eu acho que está começando a ser explorado agora. O fato do Bolsonaro ter a caneta, estar no poder, estar na posição, também é uma grande vantagem. Se a gente, usando ali aquela máxima do mercado, trend is your friend, né? Entendeu? A tendência é do Bolsonaro, pelo menos ainda que de forma incipiente, mas se a gente fosse pensar aqui, nós já temos talvez aqui desenhando uma tendência de crescimento do Bolsonaro, né? Inclusive tem pesquisa que, se você fala em termos espontâneos, estão empatados. Então, assim, é uma torcida, mas não é uma torcida tão fanática como eu, por exemplo, achar que o São Paulo pode ser campeão brasileiro esse ano, entendeu? Eu acho que é uma torcida, porque de fato eu não gosto do PT e acho que tem motivos para isso, mas existem elementos que eu acho que podem fazer com que o Bolsonaro venha a ganhar essa eleição. Tanto é que eu acho que vocês não cravam assim, com certeza, que o Lula vai ganhar, né? Não dá para cravar, não. Mas eu acho que o maior desafio do Bolsonaro é superar a má avaliação atual que ele tem no governo, que isso acaba lhe conferindo um nível de rejeição mais alto do que o necessário para você ganhar uma eleição em segundo turno. Para mim, esse é o ponto. Se ele consegue melhorar essa avaliação, vamos voltar no tempo. A Dilma ganhou raspando e ela tinha uma avaliação não mais que regular. Ela passou a piorar a avaliação dela depois. Mas agora, quando a gente soma regular e bom, o Bolsonaro está dando 53%, não é isso, Xará? Não, mas esquece regular. Regular não vai... Regular não soma com bom. Não. É bom versus ruim. Senão eu posso somar com ruim também, entendeu? Não, mas regular e bom você passa de ano. Regular e ruim você não passa. Você tem que tirar o bom, a diferença entre o bom e ótimo e ruim e péssimo. Então, eu não lembro exatamente, mas a da Dilma estava meio que no 0-0, né? Estava no 0-0. Então, assim, ele vai precisar subir ou diminuir isso, se diminuir o ruim e péssimo por regular, já está tirando, né? Ele precisa melhorar essa avaliação, que eu acho que é um fator. Agora, você tem um atenuante. Do outro lado estará o Lula também com a rejeição que no passado foi muito maior e que ela pode voltar a crescer à medida que ele continue falando essas bobagens, ele comece a ser Essa exposto. É a beleza da liberdade de expressão, né? Deixa o camarada falar bosta então, aí, né? Aqui podemos ter uma situação atípica de que o cara ganha a eleição mesmo com nível de aprovação baixo, porque o opositor conseguiu construir uma rejeição ainda maior de tanto que falou besteira. Eu acho que essa pode ser a exceção. A construção da exceção pode ser por aí. O nível de rejeição do Lula. Não tem. Hoje o nível de rejeição do Lula é baixo, mesmo porque a exposição dele está baixa. Né? Todas essas discussões, tudo que ele está falando, tal, isso aqui é entre nós, é quem lê jornal. Né? Sim. Não tá na campanha ainda, né? É que o Lula ele está em ambientes tão controlados, que eu acho que ele se sente à vontade para mostrar de fato o que ele pensa, né? Como, por exemplo, né, tentar opinar quantos aparelhos de TV você pode ter na tua casa, mais que um é ostentação. Olha que legal, né? Isso vindo do cara que anda de jatinho tem relógio. Cara, isso que é mais louco, ele falando de iate, de helicóptero, um cara que só anda de jatinho, né? Impressionante, cara. Mas é o que o Marcelo falou. Mas não é dele. É do amigo. São dos amigos. Isso. É nessas horas, cara, que eu falo, né? Vocês, por exemplo, nunca fretaram um helicóptero para mim, nunca me pouparam 1 hora de trânsito na minha vida.
Não fazem uma vaquinha para me dar um relógio, um capacete do Ayrton Senna, nada disso, cara. Impressionante, viu? Vou te falar. Bom, Mas eu acho que o jogo está aberto, né? Apesar desse favoritismo momentâneo, eu diria. é, Porque essa diferença vai diminuir, vai talvez tenda a zero com o tempo. Mas mas, a em, grande questão é a simulação do segundo turno. mas em termos de mercado, né, Xará? Já tá tudo meio no preço aí, né? O mercado não está muito ligado nisso aí ainda não, É, né? não tá prestando muita atenção, né? Não. Bom, falando em coisas que a gente não tá prestando muita atenção, vamos falar do Moro, né? Puta, que tristeza, hein, gente? Cara, assim, Xará, vamos, se você pudesse, eu gostaria que você me dissesse o seguinte: da- não precisa nem falar da virada de chave de juiz para ministro, mas da saída do ministério até agora, assim, você conseguiria imaginar naquele dia, se você tivesse a certeza naquele dia que o Moro tinha como objetivo ser candidato a presidente, e você tivesse o seguinte exercício: eu vou pensar em todas as cagadas que podem ser feitas, você conseguiria pensar em algo parecido com o que a gente está vendo? Eu lembro quando ele foi lá para fora, né, trabalhar, a primeira reação que eu tive, bom, ele desistiu, ele jogou a toalha, Falamos né, isso ou aqui, não né? Chegamos a essa falamos. conclusão Não unânime. não fazia muito sentido ele sair do país para trabalhar numa empresa privada, tal. Bom, ele vai ganhar a vida, acabou, né, não tem é assim, quem quer continuar na política faz que nem o Ciro Gomes, faz que nem o outro, o ex-prefeito A do Rio. Marina, O cara some, o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. Eduardo o Paes. Eduardo Paes, ele foi embora, foi para Nova York, foi estudar. O Ciro Gomes foi estudar, entendeu? Vou estudar. Vou ficar em Harvard, eu vou encontrar um curso aí qualquer e vou estudar. Você não vai trabalhar numa empresa ganhando uma baba de dinheiro, abrindo um flanco desse. Então, assim, para mim tinha acabado. O Ciro Nogueira disse que o Moro não aguenta ficar desempregado, né? Que ensinou Que que precisa. é, Não, sei lá, ele é um cara, ele é gente que nem a gente, né? gente, O né? cara que, né, vai, ganhava o seu dinheiro de juiz, não deve ter Isso, uma grande poupança, né? Então, sim. tem que trabalhar. De qualquer maneira, assim, se ele tivesse de fato essa. E foi uma grande surpresa quando ele voltou, né? Assim, bom, tudo bem, fez o seu pé de meia, agora vai voltar. E aí volta, bom, vamos lá, eu preciso de um partido. Se eu quero estrutura, eu vou para um partido, vou tentar um partido grande. Se eu quero ser o Bolsonaro 2 a missão, tanto faz o partido. O Bolsonaro foi para o PSL, não tinha estrutura nenhuma, era ele e ele mesmo, né? Foi só uma carcaça ali que ele, né? Uma estrutura legal. Uma estrutura legal, exatamente, porque não precisava. Ou o Moro queria isso, ou o Moro precisava de um partido. Agora, ele vai para o Podemos achando que o Podemos vai lhe dar estrutura. O Podemos não consegue, é que nem entrar na favela, na casa de alguém, no favelado, desculpa o termo, da comunidade, né? E ó, me dá aí um prato de comida. Mas peraí, pô, aqui a gente não consegue, nem nós comemos, né? É tipo Quanto ir para mais, Indy, quanto mais. ele vai para Force Indy que quer ser campeão da Fórmula 1. Então, não dá. Assim, ele já sabe, ou deveria saber que não ia ter estrutura, né? O partido tá da mão para a boca, né? Então, talvez ele tivesse a ilusão de que em torno dele outros partidos se uniriam numa federação. Pode ser, talvez. O problema é que ele não cresceu. Porque se ele tivesse crescido para 15%, com a, como fala, a Terceira via? exposição Então, dele, dele. né? A exposição dele, desde que ele voltou até agora, talvez ele pudesse ser um polo atrator de outros partidos, tal, né? Expectativa de poder, aquela coisa. O problema é que ele não cresceu. E aí desandou a maionese, né? O pessoal começou a abandoná-lo. E se ele E, conseguir ser candidato a deputado federal, vai ser um lucro. e esse epílogo, né? Que nem ontem, ele sabendo
que o Bivar vai ser o candidato a presidente pela imprensa, né? Quer dizer, e aí, Vitão? Qual é o seu raio-x da triste história de Sérgio Moro? Os correligionários deles do Podemos souberam da filiação dele pela imprensa também. É verdade. Desfiliação, né? A desfiliação. A desfiliação. Aqui se faz, aqui se paga. Paga. É uma sucessão de equívocos assim monumental, né? É triste até, mas assim, na boa, quem foi que disse que tinha cacife para ser presidente? Eu não sei quem disse, eu desconfio. Eu acho mas que as pessoas o problema é que ele acreditou, né? Que a gente se alimenta. Pô, o cara é juiz, meu. Por que ele é um juiz? Ele fez o trabalho dele lá, um bom trabalho, um bom funcionário público. Aí de repente falou você presidente, sem sentar na janelinha, pato novo sentando na janelinha, sem passar por uma experiência anterior. Sei lá, acho que é muita prepotência também. E essa fase, a fase popular já passou, né? Lava Jato foi em 17, passou. O eleitor da Lava Jato foi o Bolsonaro. O Bolsonaro é que ele surfou a Lava Jato. Exatamente. Ele que tirou proveito daquele momento, né? E vocês lembram do outro que também teve seu momento de glória, o Joaquim Barbosa? Né? Passou um tempo, e quanto é Joaquim Barbosa? Quem é Joaquim Barbosa? Verdade, uma boa correlação 10%. Que você fez. Então, assim, eu acho que se o cara quisesse, se o cara tivesse um mínimo de humildade, uma vaidade controlada, etc., quer entrar para a vida pública, político, beleza. Vai ser candidato a senador pelo Paraná, vai ganhar a eleição. Esses dias alguém escreveu no meu mural, peço até desculpas de esquecer quem foi que escreveu, mas naquele filme, que acho que é com o Al Pacino e o Tom Cruise, né, que ele vai para um escritório de advocacia e o comandante do escritório de advocacia nada mais é o diabo, né? E o Al Pacino fala, vaidade, meu pecado predileto, né? Eu quando o Moro saiu do governo, ali naquele momento, eu pensei duas coisas. Ou a gente está diante de um cara com um nível de desprendimento e honestidade e integridade absurda, que era o que eu acreditava naquele momento, era o meu cenário base, né? Ou ele foi picado pela mosca azul. E aí, com muita rapidez, foi possível perceber que, de fato, ele tinha sido picado pela mosca azul. Alguns elementos. Se a gente recupera aquela troca de mensagens dele com a Carla Zambelli ali, quando ele diz que não estou à venda, querida, uma coisa que fica claro ali é que se o Bolsonaro tivesse cedido na indicação do diretor-geral da Polícia Federal, ele teria seguido no governo. Da mesma forma que um mês antes ele não estava falando mal do governo, né? Então, assim, ele não falou nada do governo até aquele dia. No dia que o presidente fez valer a sua autoridade constitucional de indicar o diretor-geral da Polícia Federal, ele disse, se eu não indicar, eu não saio. Então, quer dizer, se o Bolsonaro tivesse cedido, ele teria continuado. Convocado para a Polícia Federal, não, eu não disse que o presidente cometeu crime nenhum e tal. Então, eu acho que a partir dali tem uma sucessão de coisas. A saída dele para a iniciativa privada, ainda que não tenha ilegalidade nenhuma, mas com uma empresa que de alguma maneira pudesse ser vinculada ao Odebrecht, eu acho que denotou ali pelo menos uma certa ingenuidade para quem tinha pretensões, né, como as dele, que isso seguramente, de alguma forma, com fundamento não seria explorado como foi. A própria questão de receber um salário, né, de candidato, por mais legítimo que seja, acho que não soa bem. A forma, né, como ele sai do partido do Podemos, né, pegando quase que todo mundo de surpresa. Então, assim, o que eu vejo é que alguém em algum momento supriu para ele, né? Como fizeram com o próprio Paulo Guedes, né? Sai desse negócio aí que esse negócio está afundando, né, e saia com alguma credibilidade. Mostrou como ministro muito pouca musculatura política, bastante assim incapaz de negociar, né, porque
a gente goste ou não, estamos numa democracia, a gente goste ou não, os deputados do PT, do Centrão, sejam quais foram eleitos, têm uma legitimidade aí e existe uma necessidade. Então ele se mostrou incompetente. E esse é o caso, então, é terrível, né? Porque aí ele vai, né, aos 48 do segundo tempo para a União Brasil, e você pensa, não, está procurando uma legenda maior, de fato, eu acho que ele está pensando mesmo em ter uma candidatura a presidente, e ao final, se ele vier a ser alguma coisa, vai ser um deputado para puxar voto. Esse negócio da mulher dele também se candidatar, né? Quer dizer, replicando um pouco esse negócio do Bolsonaro que tem os filhos, a ele com a mulher. Quer dizer, no final, parece assim, mais do mesmo, e a própria permissão de se construir ao seu redor, essa quase que um mito 2 a missão, né? Então, assim, nossa senhora, meu Deus, eu acho que uma incompetência que a gente vai demorar para ver um outro caso assim, né? De tamanha incompetência. Bom, enfim, eu acho que agora, né, não tem mais volta, ele realmente é carta fora do baralho. A terceira via, se houver um dia, né? Acho legal também o pessoal falando da Simone Tebet como terceira via. Aí eu lembro que um dia eu vi, né, a Rosiane Sarney liderando as pesquisas, né? Só que na primeira semana, né? Mas enfim, né? Gente que acredita em Não, mas tudo, né? o Porto, a Hum. Rosiane liderou, se destacou nas pesquisas, a Simone Sim, nem isso. nem isso, é verdade. Porque a Então, Rosiane Sarney, quando ela saiu líder nas Rosi- pesquisas, eu pensei comigo, pela quantidade de cagada, passiva, esqueleto no armário, deve durar umas 2 semanas. Foi mais ou menos o que durou. Agora, a Simone Tebet, nem isso, né, cara? Nem isso. E eu não tenho uma decolou. sensação que ela era uma figura que despertava uma certa simpatia. E o posicionamento dela na CPI, eu acho que gerou muita antipatia. Ela encolheu, eu tenho essa sensação. A participação dela na CPI encolheu. Posso estar Mas enganado. vamos ver, pode ser. É assim, ela vai, digamos que ela consiga, né, a candidatura, a legenda e tal, ela vai crescer na campanha, né? Porque vai fazer Eu acho que campanha ela e deve tal, crescer uns 200, 300%. até uns 3%, exato. Vai De 1 para crescer uns 3. 200%, 300% aí, É por fácil. aí, É por uma aí, por boa aí. aposta. É tipo pó, né, Xará? Pó não se compra, se vende, né? Quer dizer, pó não se vende, Não, não, se não se compra, né? vende, se compra. É Vamos só isso, explicar aqui para quem estiver né? ouvindo, né? No jargão do mercado financeiro, existem as opções que são derivativos de ações. Quando ela está valendo bem pouquinhos centavos, a gente diz que é pó. E os mais velhos de mercado sabem, né? Tem essa máxima que diz o seguinte: pó não se vende, se compra, porque você pode ter, se ficar vendido nisso aí, o mercado pode subir na sua cara. Bom, vamos falando de política, um acontecimento da semana é a cassação do deputado Arthur Duval. Xará, qual é a sua opinião? É, ele deveria ter lido o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Claramente, quando ele precisou de amigos, não encontrou nenhum. Porque assim, você pode ser um cara combativo, um cara que tem posições duras, né? O que não dá é chamar todo mundo de ladrão e né? Ser o cara, o justiceiro moral da Assembleia, né? No Caiu, tem caso. fila para chutar sua boca, né? Tem fila, tem fila. É o primeiro escorregado. E não foi nem nada assim. Foi óbvio, né? Um áudio horroroso, tal. Mas Grotesco. vamos lá. Se você tem apoio, está longe, muito longe de ser um motivo para fazer, né? Tem gente fazendo coisa muito pior e que continua por lá. Então, assim, Teve aquele camarada é, lá que apalpou a moça lá, pois né? é, E foi continua suspenso, lá. né? Continua lá. Exato. Então, é assim, não é tanto a questão do que ele fez, se foi merecido, se não foi. O problema é que ele não tinha amigos. Isso praticamente eu tenho a sensação que no fundo, não está nem sendo levado em consideração, né? Foi uma É, circunstância que surgiu. pô, é para já. Vamos É, expelir esse cara. Tanto que foi é, 100-0, né? é isso aí, Na exatamente. coisa. E vai ser e vai ser também, vai ser unânime Eu também tenho essa na sensação. Assembleia. E aí, Vitor, o que você acha aí da cassação do Arthur Duval?
Tem gente que diz que pode ter aí um precedente perigoso, né? Porque ele estaria sendo caçado, não por de fato ter faltado com o decoro, apesar da fala dele ser grotesca, mas que isso não configuraria de fato um motivo suficiente para que ele fosse caçado. O que você acha? A razão política. É um cara que só tem inimigos, fez uma grande bobagem, tecnicamente falando, não seria motivo para cassação, mas ele abriu a porteira e E aí se abriu a porteira, aproveitaram. passou boi e passa boiada. Se ele fosse alguém mais comedido, né? Porque é um cara também que gostava de um palco, né? Sim. Não, não. Ganhou notoriedade assim, né? Mas uma vez eleito, talvez tivesse que mudar um pouco de estratégia, né? É a mesma conversa sobre impeachment. Ah, impeachment é golpe. Impeachment jamais será golpe. Porque você tem lá uma razão qualquer, que é o que menos importa. Vai para o escrutínio dos colegas, se eles acharem que está na hora de ir embora, está na hora de ir embora. É um julgamento político. Aqui também foi. Tecnicamente falando, não tem gente que fez coisa pior, né? E não foi caçada. Mas quem mandou, né? E não é porque ele não é exatamente porque ele é um lobo solitário que briga contra o sistema. Não, é porque o cara não fez amigos, né? Porque Só fez inimigos. e tem um detalhe, né? Porque se ele ainda fosse o lobo solitário, né? Se ele ainda poderia ter um certo apoio popular, né? Poderia ser visto até como um mártir, né? Alguém que está sendo perseguido por a sua combatividade política, mas na verdade não, né? Ele também deu ensejo, né? A gente pode discutir se é motivo ou não para uma cassação e tal, mas o fato é que ele deu motivo, né? A fala dele foi grosseira, escrota, assim, ainda que aquele áudio não tivesse vazado, ele não passa de um oportunista que quis lacrar, usar como palco para se exibir uma guerra onde famílias estão sendo assassinadas, quer dizer, assim, onde é que tem, tá tendo uma muvuca ali, eu vou lá tirar uma casquinha para ver o que está acontecendo. E nós estamos falando de uma guerra no meio da Europa, assim, centenas de pessoas passando dificuldade, tendo que sair, quer dizer, ainda que não tivesse vazado o áudio, não, meu camarada, vou passar o carnaval ali na Ucrânia para ver se eu lacro ali, alguém clique, dá um curtir, sabe? Não, tô aqui fazendo coquetel molotov. E aí fica ridículo, porque aí os caras foram estudar fotografia lá e viram que era tudo umas garrafas para reciclagem, tudo arrumadinho, quer dizer, uns negócios meio esquisitos. A sabedoria popular diz que quem não tem amigo morre pagão, né? E acho que se a gente traz isso para a política, né? Quem não faz aliança não se sustenta. E eu acho que ele é o caso clássico, né? De nenhuma voz se levantar para ele para dizer, não, mas pelo menos ele é um cara legal, né? Nem isso, né? Foi assim, dragado, né? Ô, Xará, bom, agora que nós já falamos bastante de política, como você é o nosso analista, né? Como você é a pessoa que disseca os números, temos alguns indicadores econômicos saíram aí recentemente, né? A inflação surpreendendo um pouco mais, pessoal revendo aí a trajetória, até o próprio Banco Central admitindo uma certa surpresa, né? Mas a contrapartida também, se é que isso se equivale, é que estão sendo revistas aí as expectativas de crescimento. Ia ser péssimo e aí parece que vai ser só ruim. E aí, qual que é a sua leitura sobre esses últimos números que foram divulgados? Então, melhorou um pouco na margem, ao invés de crescimento. É que o pessoal estava já pensando em recessão esse ano, né? Um crescimento negativo. Tinha algumas casas, né? Não eram todas. Na média aí era Mas tinha casa grande 0,2, apostando nisso, né? 0,3, tinha. Mas isso acho que meio que saiu do radar, só que vai crescer meio. Deixa eu Compartilhar. compartilhar uma tela só para mostrar um Claro. pouco o que eu quero dizer. Por favor, Xará. Está aqui. Esse gráfico aqui é o crescimento do PIB trimestre, 4 trimestres contra 4 trimestres, né? Que é aquilo que a gente, quando você chega no final do ano e fala, o PIB cresceu X%, É o essa acumulado medida dos aqui. 12 últimos meses, né? Os 12 últimos meses contra os 12 últimos meses anteriores, né? Quanto cresceu de um período para o outro. É ano versus ano a partir do momento que a gente está, né?
Isso, e pelo IBCBR, que tem dado mensal, né? O IBGE é só trimestral. Então, a gente está no pico. Você vê que já começou a voltar. E a gente vai chegar no final do ano, aqui, 0,5%, ao invés de ser menos meio, vai ser mais meio, vai. Só que, pô, olha a ladeira, olha para onde Sim. você vai, né? Então, essa sensação aqui é muito ruim. Então, por mais que você tenha está surpreendendo na margem positivamente, não vai ser zero, vai ser meio. Putz, tanto faz. Na verdade, a sensação vai ser bem ruim. E você tem a inflação, né? A inflação está bastante Resi- resiliente. Vai chegar, o pessoal está falando em 7,5 para o final do ano. Pô, no início do ano a gente falava em 5, né? Então, de fato, eu acho que esse é o principal problema do Bolsonaro, sinceramente. Esse, E, esse, vai, esse vai ser o calcanhar de Aquiles dele. isso pegou o Banco Central, né? Porque faz 2 semanas, se eu não estiver enganado, ou menos, o Roberto Campos deu uma entrevista bem interessante ali para o Canal Livre, né? E assim como a própria ata sinalizava, né, que na próxima reunião seria provavelmente o último aumento, né? Eles falavam isso com muita É, convicção, né? Mas esses últimos números fazem é, com que o mercado aposte que não vai ser bem assim, né? ele piscou, né? Não sei se não vai ser, talvez Mas ele se não siga for, no mas se plano. for, vai ser de birra, né? Pois é. Se for, vai Eu ser não de sei, birra. eu acho que agora nós estamos aí na sintonia fina, né? Se ele continuar, não vai ser muito mais, enfim. Acho que não é esse o ponto. Acho que o ponto é que já está num nível muito alto, né? Se eu pensar aí, pô, quase Sim, 13% de Selic, você está falando aí de uma inflação que seja de 7%, você está falando de 6% real, né? é É muita muita coisa. coisa, Sim, é muita muita coisa. coisa. Muita coisa. E isso desacelera a atividade econômica. O pessoal começa a fazer Então, conta, né? Pô, é claro. vou pôr a cara para bater aí? Pô, acho que não, hein? 6%? Pois é, Vou jogar aqui para trás da linha da bola, né? é, exatamente. Então, eu acho que esse é eu não tô, acho que até o BC tem essa leitura, né, de que já fez bastante coisa, não precisa fazer muito mais e tal, mas, O câmbio é uma boa prova disso, né, Xará? Essa barrigada aí, essa né? Eu acho que essa mostra bem, né? apreciação Essa apreciação do real, né? Acho que talvez tenha sido, eu estava vendo esses dias, talvez a moeda que mais se apreciou recentemente, ou uma das que mais se foi, apreciaram, né? nos Em últimos relação ao 12 dólar. meses, sim. E é um sinal claro disso, né? O prêmio que o É. mercado está enxergando, tanto nas companhias brasileiras, bem subavaliadas, né? Assim como a nossa taxa de juros bastante atraente, né? Isso acaba ajudando a inflação, mas mais lá para frente, né? Isso Não demora é, para, não é não, não, agora, né? não é, como é que fala? O Imediato. taca-taca, né? O 1, 2, né? Que já, Exato. que mês que vem É, a gente já percebe isso. precisa ficar nesse patamar aí uns 3, 4 meses, tal, para começar a fazer efeito, né? Então, E pelo menos pelos últimos dias aí, parece que o dólar encontrou um preço, né? Já teve é, nem o que já sai falando, vai para 4,20, que aliás, isso é- talvez o 4,20 seja uma alusão aí, algum uso de coisas, assim, enfim. Mas assim, né? Calma que também não é assim, né? Nesse, exato. ni- nesse nível já tá bom. Ô, Vitão, você trabalha com crédito, né? Esses indicadores financeiros de alguma maneira, você tem percebido alguma mudança no crédito? Tem mais tomador? A coisa se acomodou um pouco, que seria, em tese, em linhas gerais, algo bom, não tem tanto para o business, mas enfim. Então, na verdade, o momento atual é de todas as instituições financeiras estão sofrendo muito com a inadimplência. A inadimplência está bem nervosa em todos os negócios. Perguntar para quem lida que é do ramo, está no momento de pico, então ninguém tá com os critérios afrouxados. Não é o momento que a turma está afrouxando, porque isso é cíclico, óbvio, mas tá bem ruim. É um Ô, momento Vitão, ruim. deixa eu te dar uma má notícia, não está no pico. Ou A seja, inadimplência? Não, ela pode deve subir piorar. mais ainda. Não, a inadimplência ainda sobe um pouco, porque Vai subir. depois ela volta a cair, mas é um ano bem ruim do ponto de vista
Esse é aquele momento que se o Ele Cleveland cresce. estivesse aqui, ele diria, não há nada tão ruim que não possa piorar, sempre nos inundando com aquele otimismo que o cara Eu vou te teria. dizer uma coisa, Porto. Hum. O Bolsonaro, eu já falei isso, vou repetir. Ele deveria fazer algum trabalho, algum negócio de numerologia, mudar o nome, alguma coisa, porque ele é um cara muito azarado. Veja, Muito, o Lula, quando ele pegou a crise, o subprime, pegou uma baita de uma recessão em 2009. sim. E 2010 foi o ano da recuperação. E ele Então, tava quando lá, ó, acabou o governo, surfando. o país crescendo a 8%, ele estava lá Aprovação, no ano da eleição. Aqui nunca foi ninguém teve defasado. uma aprovação como a do Lula no seu último ano de eleição, né? Exato. Pô, sobrando dinheiro, Sobrando crescendo a dinheiro. 10% e tal. Aqui não, a recuperação foi em 2021. Que foi o que custou. Agora vai descer a ladeira. Que foi o que custou a eleição do Trump também, que não conseguiu nem respirar um ping. Quer dizer, foi pego Exatamente. no peito, né, pela pandemia. Mas você sabe que eu acho que tem um outro aspecto aí que eu acho que talvez valha a pena a gente ponderar também. Eu concordo com você, tem que levar para benzer. Tem que levar, né? Vai se benzer, meu filho. Vai tomar um passe, né? Porque Brumadinho, depois vem a pandemia e agora a guerra. Meu Deus do céu, vai se benzer, né? Mas tem uma coisa que eu acho que é a contrapartida disso tudo. Vocês concordam? Não sei. Que dada toda essa complexidade, dado tudo isso, o bicho está vivo pra caramba ainda. Porque Não talvez, tá. talvez Ele outro tem político tivesse numa situação insustentável, dado essa sucessão de eventos. E ele mostra uma certa força nesse sentido, né? Não mostra, ele tem uma base popular. Ele defende o Temer, por exemplo. Sim. Base popular zero. O Bolsonaro claramente tem uma base popular. Não tem dúvida, ninguém se discute isso. O problema é ter mais de 50%. Né? E um pouco mais de sorte. Bom, agora que nós já falamos sobre esses assuntos comezinhos, assim, coisas menos importantes, vamos falar do que realmente importa, pelo menos para a nossa geração, né? Não sei se a geração mais jovem tem tanto apreço, né, pelo esporte bretão como nós temos, né? A maior para você ver, né? Veja a resiliência do Vitor. Não abre mão do seu amor pelo gigante da colina, por mais difícil que seja o momento que está vivendo. Nós, os Mas três. a nova geração também tem. Será? Não sei, às vezes eu meu, acho que a molecada. Olha só, meu filho Luca, de 11 anos, não abandona o São Paulo, mesmo só tendo visto o São Paulo ser campeão uma vez na vida dele. Como assim? Mas por que ele teria que abandonar? O seu filho Luca, deixa eu explicar uma coisa. Resiliência. Não, vamos lá. O seu filho. Pera. O seu filho Luca, ele nasceu tricampeão do mundo, tricampeão da América. Né? Nos 2 últimos anos, ele foi campeão e vice do mais disputado título regional. Já é franco favorito à conquista do certame nacional, líder disparado e isolado. Aliás, deve confirmar sua liderança, avançar ainda mais hoje. É hoje, né? Se eu não me engano, é isso. Entendeu? Eu só sei que é resiliente, porque o irmão dele, que é palmeirense... Esse tá rasgando dinheiro, né? Esse tá rasgando dinheiro. Palmeiras realmente está numa fase aí. Resiliente. Mas eu acho que será que a molecada hoje é tão apaixonada por futebol como nós somos? Ou sim, será que a gente quer essa coisa de velho saudosista que acha coisa que não? De velho. Molecada ainda. Depende do moleque. Eu tenho amostra. Assim, eu tenho um só em casa que acompanha, mas acompanha de verdade. Apaixonadamente. Né? Porque futebol tem isso, né? Quem ama não consegue explicar esse amor, que é absolutamente irracional mesmo. E quem não sente não consegue entender, né? Aqui eu tenho 3 que acompanham e eu vejo todas as tretas que envolvem o futebol. Inclusive, parece que aí na última final você teve que intervir, inclusive ameaçando eles de obrigar eles a torcer pro Vasco, e aí você conseguiu parar a briga, não foi isso, né? Foi isso, foi protestos. Foi o protesto do Luca, disse que nunca seria obrigado, jamais torceria, sempre seria São Paulo. Você falou, ou vocês param com essa briga, eu faço vocês torcer pro Vasco. Pararam na hora. Quer aprender a sofrer? Já quer aprender a sofrer, aprender a perder? Então tem que fazer a escolha certa, isso aí. Ô, Charado, é o seguinte... Mas eu vejo essa turminha apegada ao futebol, eles são...
Mas tem uma São coisa que me fanáticos. entristece, cara. Esses dias eu tava descendo o elevador, 2 moleque, sei lá, um com a camisa do Real Madrid, outro com a camisa do Manchester, cara. Falei, caraca, Isso mano, sim. que tristeza, mano. Isso é. E todo mundo sabe muito, escala os times lá de fora. Eu Eu acho não uma sei, assim. apagação de pau que esses times brasileiros entram no campeonato perfilado, de mãozinha, tudo certinho, bonitinho. Pô, era tão legal, você ficava esperando, o time despontava lá do túnel, correndo, torcendo, ai, tudo bonitinho, tudo cocôzinho cheiroso, ai, eu vou contar o hino. Puta, cara, Mas putz, eu tô mas eu ficando acho velho, que. cara. Não, veja, esse sucesso dos times da Champions é muito por incompetência dos times brasileiros, Não, sem dúvida, isso né? indiscutivelmente. E aqui também, aqui em casa também, todo mundo tem time em todos os países. Você Olha quer isso. saber? Quer dizer, nós somos de uma E geração que a gente torcia para o nosso time e olhe lá para a seleção brasileira. Olhe lá. se perguntar, vai ter o da Inglaterra, da Espanha, vai ter todo mundo e sabe dos campeonatos quem escala aqui, porque tem seu videogame também popularizou. É verdade. Então você tem, sabe escalação, sabe o que o cara fez. Aí você vai na Copa, tenho certeza que vai acontecer de novo. Vai estar jogando o cara lá da Sérvia, lá, o número 8 da Sérvia, Rabovidovic. Aí eu pergunto, Luca, joga onde? Ah, ele joga tal time, já jogou nesse time, sabe tudo. Uma coisa impressionante. Então Sabe daqui acompanha, né? também, tá? Você Sabe sabe, também daqui. você sabe que Não é que sabe. a moçadinha, esse final de semana, meu filho fez aniversário na dia 11, né? Foi na segunda-feira, e aí no sábado ele reuniu uma turma aqui, né? Moçada ali, 28, 29, 30, 31 anos. E aí começamos a falar de futebol. E aí eu fiz o seguinte teste. Cara, que você time, São Palmeiras. Falei, eu queria que vocês me falassem os 4 camisa 10 dos 4 grandes clubes de São Paulo. Falei, eu vou falar de quando eu era moço, né? Assim, quando eu era criança, moço. Então, por exemplo, nos anos 70 ali, que era criança, era Ademir da Guia, Pelé, Rivelino e Pedro Rocha. Sacanagem, né? Coisa de bater na cara, né? No caso, por exemplo, ali nos anos 80, a gente tinha Pita, Zenon, aí pode até falar do Dicá na Ponte, Ailton Lira, né? Roberto Dinamite, Zico, né? Cara, e hoje, bicho? No São Paulo tem o Nicão, mano. Mas Nicão. o nome do São Paulo hoje é o Caleri. Não, Do, toca no Caleri que é gol, né? é, o nome Mas o do bicho é Corinthians seria esforçado, hein? Ele não é craque, mas esse camarada é esforçado, hein? É. Mas é que hoje também Tem a fase, né? a turma muda de time mais rápido, né? Então você vê o Caleri vai ficar quantas temporadas em São Paulo? Duas, Não, e tem uma três, identidade com o São né? Paulo, porque ele foi lá pra fora, não despontou, não fez nada, aí chega no São Paulo faz gol. E fazer gol no São Paulo não é coisa simples, né? O cara tem que ter vontade, né, de jogar, porque não é simples. Não é que ele recebe. Como é que era o nome mesmo daquele gringo lá do Vasco também? Bom pra cacete. Cano, O Cano. Cano, que Esse cara tá tá no foi onde? pro, Fluminense. foi Tá pro no Ah, no Fluminense, tá Fluminense. fazendo gol lá. É bom de bola esse cara. Ele depois com o tempo ele vai perdendo produtividade, E o mas Ganso? O ele Ganso voltou a jogar bola aí, né? um jogo, né? Ele É. joga um jogo a cada semestre. daqui a É. pouco Gastou. afogam o Ganso, ele Ele sai de Bom, gastou. cena. já que a palavra tá com Xará, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando eu era garoto, eu morava num bairro chamado Cidade Ademar, na Zona Sul. Tem uma grande avenida lá chamada Avenida CUPC. Nessa avenida, era a avenida onde passava o ônibus do Santos, vindo da Baixada para chegar até o Morumbi. Eu, São Paulino, junto com as outras crianças, íamos para a beira da Avenida CUPC para ver o ônibus do Santos passar. Os jogadores davam tchau para a gente dava tal. Então, assim, antes de eu ser um apaixonado São Paulino, eu sou um grande amante de futebol. E como grande amante de futebol, cara, como não respeitar o Santos, né? Aquele uniforme lindo, todo branco, né? Maior linha de ataque de toda a história do futebol, que de tempos em tempos está soltando uma fornada aí de meninos da vila, tipo o Juari. Quantos pesadelos eu tive com o Juari, né? Aquele desgraçado rodando em volta da bandeirinha. Pô, parece que o cara nasceu para fazer gol no São Paulo, né? Pô,
mesmo sem ser o Pelé, Ayrton Lira, craque, Pita, craque, né? O Pita até tive a oportunidade de certa vez de entrevistar ele quando eu escrevia num site de futebol. Liguei para ele e falei, pô, Pita, vamos se encontrar e tal, fazer uma entrevista. Ah, legal, com o maior prazer. Eu falei, a gente se encontra ali na saída do metrô. Ele virou para mim e falou assim, mas será que você vai me reconhecer? Faz tanto tempo. Eu falei, pô, Pita, eu sou São Paulino, né? Então, cara, o Pita que veio do Santos, aliás, ele é gato, hein? Tem uns aninhos a mais ali que foi roubado, ele me confidenciou nesse bate-papo. Por que eu tô falando tudo isso? Existe um cara que eu não sei por que ele ainda tem uma relevância, que é esse imbecil do Juca Kfouri, entendeu? Que ele escreveu lá, Fluminense 0, ninguém Futebol Clube 0. Cara, o Santos pode estar no pior momento da sua história, mas ele precisa ser muito respeitado. O Santos é um time glorioso, né? É um time que abriu espaço para os negros antes dos outros times, né? Se eu não estiver enganado, acho que até o primeiro nome do Santos acho que era African Futebol Clube, alguma coisa assim, né? Esse é o problema. Eu tenho alguma coisa assim na memória. Cara, e o Santos nos proporcionou grandes momentos. Por exemplo, se você perguntar para mim qual foi um dos jogos mais emocionantes que você viu da sua vida, além dos jogos de São Paulo, eu vou te dizer um. Aquele jogo que o Santos não foi para o vestiário. Aquele Contra o jogo, Fluminense. aquele jogo incrível, cara. Qualquer amante do futebol tem que ter lá uma caixinha dourada guardada no cantinho para guardar esse jogo que foi incrível, cara. Eu nunca tinha visto aquilo do time tá tão embalado que ele não desceu pro vestiário, fez o intervalo ali no campo e a torcida parou e empurrando o time. Então, quer dizer, o Santos, mesmo mais recentemente, nos proporcionou grandes momentos. Cara, como o cara escreve uma barbaridade dessa? Eu tenho uma tese que é muito parecida daquilo que você descreveu do Alckmin. O cara é tão decrépito, tão decadente, que eu acho que ele só consegue pensar em aparecer assim, cara. E assim, dessa maneira tão cretina e desrespeitosa, o que, aliás, parece ser um padrão. Porque uma vez eu lembro que ele escreveu um artigo condenando o Zé Dirceu pela corrupção, mas por ter tirado proveito pessoal. Frisou isso. Porque se fosse pela causa, podia. Então eu quero, antes de qualquer coisa, render aqui a minha solidariedade a você como torcedor santista. O Santos sempre teve um clássico, fez clássicos memoráveis com o tricolor, o Sansão, e como amante do futebol, estender minha mão aí para os santistas, porque é um absurdo o que esse cara fez, cara. E muito legal a diretoria do Santos ontem ter impedido, foi acho que ontem ou anteontem, o acesso da equipe do UOL. É isso mesmo, tem que retaliar, esse cara aí tem que ser relegado à sua irrelevância, apesar de eu ter falado tanto dele. E aí, Xará, você ficou tão bravo Bom, quanto eu? hoje, e você sabe que eu nem tinha visto, você que chamou a atenção, eu não, de fato não acompanho. Porque eu amo o futebol, cara. Este Pra eu amar o São personagem. Paulo, eu tenho que amar o futebol, cara. Amar a rivalidade, amar meus adversários, né? Desculpa aí. Agora, hoje o Manto Sagrado faz 110 anos de idade. Exatamente. Não é Hoje é pouca aniversário coisa. do Santos. E estamos aí em festa. Ontem ganhamos heroicamente do grande Universidade Católica do Equador, não é do Chile. 3-2, estávamos eu e você lado a lado numa mesa de bar, eu enchendo a cara de Pepsi Zero, enquanto você ali no aplicativo me mostrava 3-2, viramos. Heroicamente. Você sabe que eu sou santista porque meu pai é carioca, né? E ele era Flamengo, né? No Rio, como 90% dos cariocas, né? Não, Opa, Não, nada 85, disso. Não, uns 40. 40. no É. Bom, máximo. não são o que as estatísticas falam, mas tudo bem. Não são o que os flamenguistas falam. Os então flamenguistas tá são bom. os soberbos. Eles adoram falar. Bom, enfim, eu não queria derivar. O Flamengo... Vitor, você deixa eu percebeu falar. você percebeu que ele não resistiu de dar um cutuco em você, né? Não, mas Então, deixa eu olha falar só, assim. O Flamengo, se não fosse o Zico ganhar aquele Mundial lá, com aquele timaço de 81, o Flamengo seria um Bangu com torcida e sem estádio. Eu acho um pouco exagerado, mas tudo bem. Bangu mais torcida menos estádio é igual a Flamengo sem Mundial de 81. Beleza. Feito o seu essa é a registro, equação. Vamos retomar aqui o depoimento do Marcelo Guto. A história da minha família. Então, ele veio a São Paulo. Bom, enfim, ele, década de 60, o Santos naquele esquadrão e tal. E ele foi assistir um jogo Santos e Flamengo no Maracanã. E o Flamengo ganhou, se não me engano, de 7-1, alguma coisa assim. E ele conta, né?
que ao final o pessoal começou a aplaudir os gols, e ao final do jogo o estádio inteiro levantou e aplaudiu de pé, porque foi um espetáculo, né, de futebol. E desde então ele começou a acompanhar o Santos, mesmo torcendo para o Flamengo, e quando ele se mudou, né, para se casar, ele, ao invés de continuar, ele continuou gostando do Flamengo, mas ele começou a acompanhar os jogos do Santos, e é difícil você não torcer para um time daquele, né? Muito. Começou a ir no estádio e tal, e, enfim, não dava, né? 64, 65, até o início da década de 70, esquece, não tinha, né? Então o negócio, então foi por isso, né? Foi uma goleada que ele aplicou sobre o Flamengo, viu, Vitor? Que fez com que ele mudasse de time, né? E E é aí você. difícil, né? Uma pessoa mudar de time, né? Mas coisas que o Santos e o Pelé foram capazes de promover, Foram né? capazes de Parar a fazer, guerra, impressionante. ser expulso e voltar a jogar, né? Encantar o mundo, lotar o Maracanã jogando com o time estrangeiro, né? É. Apesar de debaixo de muita porrada, mas ainda assim conquistar os respeitos dos argentinos, que não é coisa simples, né? Bom, mas é isso, meus amigos. Estamos chegando aqui no final. E eu queria perguntar, eu vou começar hoje fazer o contrário. Bom, a minha dica, já que o tema é Santos, quem nunca viu, assista. Quem viu, veja de novo. O documentário Pelé Eterno, sensacional, né? Toda reverência ao rei aí. É incrível como o Brasil não respeita os seus ídolos, Tá bem né? doente, né? Tá bem doente. Que são seres humanos, que estão passíveis de erro, né? Mas que cara único no futebol, ainda tem gente, não, porque na época que ele jogava, cara, se ele tivesse hoje, ele ia ser tão destacado quanto, o cara era um atleta espetacular, tinha todos os fundamentos, então a dica é o documentário Pelé Eterno. Bom, a bola dentro, eu rendo aqui minha homenagem ao Santos Futebol Clube por ocasião dos seus 110 anos, e a bola fora não poderia ser outra, né, esse puta desse imbecil, desse Juca Kfouri, decrépito, ultrapassado, que eu não sei ainda como é que tem o espaço que tenha, torço que cada vez mais seja relegado à sua insignificância. O coraçãozinho tá cheio de amor, né? Bom, e aí, Nossa. e você, Vitor, qual é a seu encerramento aí, suas considerações Já que você está finais? falando de futebol, vou dar a bola dentro para o Roberto Dinamite, que fez 68 anos. Cracaço de bola, que um 700 dia teve a honra de ladear você numa foto. Isso. 705 gols, né, na carreira. Maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 190 gols. Maior artilheiro do Carioca, 184 gols. Maior artilheiro de Vasco e Flamengo. Maior artilheiro de Vasco Fluminense. Maior artilheiro de Vasco Botafogo. E, Sensacional. para os flamenguistas, nos confrontos Vasco e Flamengo, onde Roberto Dinamite estava em campo, vantagem do Vasco, obviamente. Então ele Números foi um péssimo, importantes. foi um péssimo presidente, mas tudo bem, isso não apaga o que ele foi como jogador. Então, bola dentro para o Roberto Dinamite. Segundo mais longevo jogador de futebol brasileiro no Brasil, no mesmo time, né? Qual seria o primeiro? O Pelé. O terceiro é esse que você está querendo falar. Não, mas aí eu estou falando de seres humanos, né? O Pelé não conta. Eu tive uma entrevista, um dia eu bati um papo com o seu Pepe, nessa mesma época escrevendo nesse site de futebol, e o Pepe disse que é o maior jogador da história do Santos, né? Porque o Pelé é ET, né? E ele é o quinto maior artilheiro no mesmo time da história. Também o maior é o Pelé, aí depois tem mais dois que eu não sei, e ele está em quinto lugar, no quarto, coisa assim. Tem números bem, E um bem relevantes. exímio batedor de falta, quase tão bom quanto o Rogério. O Rogério sempre teria sido um volante fantástico. Acho que o olheiro errou mesmo quando decidiu colocar ele no corpo. E a bola fora e a dica? A bola fora pro Alckmin, né? Tem que discutir. Que cena vergonhosa aqui. Nossa, ele falando pro gritando. sindicalista, que coisa. Que coisa vergonhosa. Isso que é a aula de como jogar sua biografia no lixo, né? E a internet guarda as coisas aqui. Nossa Senhora de São Print não perdoa, né? Nossa, ele falando
entusiasticamente, pelo amor de Deus. Acho que o filho dele deve estar com vergonha, né? Nossa. Não tem como você. Segundo o discurso dele era tão vacilante, ele gaguejava ali, tossindo, né? Que segundo o humano, né, era um ato falho ali, né? Tava falando, mas não acreditava muito no que tava dizendo. E aí, Xará, e você? Não pensei muito, mas a bola dentro vai para o time do Santos, pelos 110 anos. Eu vou acompanhar a bola fora, não estava no meu radar, mas a bola fora, sem dúvida. Eu estava com outro, mas essa do Alckmin é Ó o concurso. realmente o concurso. É um troço inacreditável. Aquele discurso lá no sindicato é um troço abjeto, né? Realmente não consigo. Acho que essa palavra, Xará, você resumiu, abjeto. É isso. Negócio dá engulhos. Enfim. E uma dica mesmo, eu assisti esse fim de semana o Granizo, um filme argentino. Pô, precisa acabar. Parei de ver no Então, meio, precisa acabar. Abaixo da média de filmes argentinos, né? Sessão da tarde. É isso aí. Sessão da tarde, bem água com açúcar. Sim. Não dá para comparar enfim. com os filmes do Ricardo Darín, que é espetacular, né? Que é um baita longe, do ator. muito longe, muito longe. Mesmo o Segredo dos Seus Olhos, que não tem o Ricardo Darín, mas enfim, é outro filmaço, né, argentino. Enfim, abaixo da qualidade, mas um bom passatempo. Sim, é tipo assistir Divertido. jogo de beisebol, né? Dá para você levantar, pedir um hot Isso, dog, voltar, isso. vai no banheiro e a porra do jogo tá lá. Mas, Tá cara, rolando. o beisebol tem isso, né? Ele é um jogo feito por torcedor, né? Você pode ir lá, você come, não tem problema. Você pode, fala o que você quer fazer. Deixa eu escrever um texto aqui. Vou contar o jogo aí. Beleza. Não é que nem futebol que você tem que ficar ligado. Bom, meus amigos, sempre bom encontrar vocês. Hoje, 96ª edição, contagem regressiva para a 100ª, que será ao vivo. Eu fico imaginando, vai explodir, capaz da gente derrubar o YouTube. Deve ter o quê? Umas 12 pessoas irão assistir, mas não tô nem aí, porque o importante é encontrar vocês. Ontem a gente fez um bom happy hour, foi bastante divertido. Tomando Activia com Johnny Walker, né? Tomando Activia com Johnny Walker, né? Eu, no meu caso, como vai ser ao vivo, eu vou me embriagar, vai ser uma Coca Zero atrás do outro. Ontem tivemos um grande encontro, foi muito legal, muito divertido, né? A gente interage com várias pessoas no nosso grupo lá do Papo de Boteco, sem ter tido a possibilidade de nos conhecermos pessoalmente. Ontem foi uma noite bem rica, bem interessante, foi bem bacana mesmo. Agradeço ao Vitor, né? Como eu brinquei no começo, líder da Matilha, que juntou essa turma tão boa aí e que tem gerado um material tão legal. Então é isso, galera. Até a próxima, até semana que vem. Beleza. Até semana que vem. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.